que, no alto do principal de seus livros, confessasse Stendhal havê-lo escrito para 100 leitores, coisa é que admira e consterna. O que não admira nem provavelmente consternará é que se este outro livro não tiver os 100 leitores de Stendhal, nem 50, nem 20, quando muito 10, talvez 5, trata-se na verdade de uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de um Lamb, ou de um Mestre. Não sei se lhe meti algumas roubagens de pessimismo, pode ser, obra de finado. E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e hoje trazendo o vencedor da nossa enquete com mais de 60% de votos do que o Kuber, Machado de Assis. Hoje é dia de falar sobre um dos maiores escritores brasileiros e o representante do realismo. Segure a minha mão, pegue o seu machado e vem comigo. Joaquim Maria Machado de Assis nasce no Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de Francisco José de Assis, um pintor de paredes e operário mulato, neto de escravos alforriados, e da açoriana Maria Leopoldina, uma lavadeira. A família morava no Morro do Livramento. Após o falecimento da sua irmã, quando tinha apenas 6 anos de idade, e da sua mãe, aos 10, seu pai se casa com Maria Inês da Silva, com quem Machado continuará vivendo após a morte do seu pai em 1954. Quando seu pai morreu, Inês começou a trabalhar como doceira e Machado vendeu os doces para ajudar a família. Aos 15 anos, publicou seu primeiro trabalho literário, o soneto A Ilma, Senhora D.P.J.A., no Periódico dos Pobres. Eu sei, o nome é horrível. Este soneto é curioso, pois parece se tratar de uma jovem paixão dele, e ninguém até hoje conseguiu descobrir quem foi a ilustradíssima Senhora Petronília J.A. As dificuldades fizeram com que não pudesse frequentar a escola pública por muito tempo e que não pudesse fazer uma faculdade. Todavia, na adolescência já demonstrava grande facilidade de aprendizado e procurava ascender socialmente. Apesar de gago, Machado era muito bom em fazer amizades, principalmente com os intelectuais daquele tempo. No ano seguinte, publica o seu primeiro poema, Ela, e torna-se colaborador do jornal Marmota Fluminense. Nele conheceu Gonçalves Dias e José de Alencar, de quem se tornou grande amigo. Em 1856, ele entra para a Tipografia Nacional como aprendiz do ofício, e lá conhece Manuel Antônio de Almeida, autor de Memórias de um Sargento de Milícias, e que começou a tomar conta dele. Recebeu aulas de francês e latim do professor Padre Antônio em 1858 e torna-se revisor de provas de tipografia. Na livraria do jornalista Paula Brito, que vendia mais do que livros, ele conhece a Sociedade Petalógica, que tinha por objetivo estudar a mentira. Isso mesmo. Daí o nome Peta, mentira. Os integrantes do grupo achavam que, através de um profundo estudo sobre a mentira, poderiam aprender mais sobre o ser humano e também desmoralizar os mentirosos locais. Nesse tempo, Machado colabora para jornais como O Paraíba e, em 1859, auxilia na revista O Espelho como crítico teatral, exercendo essa atividade ao longo de sua carreira. No ano seguinte, colabora para a revista Semana Ilustrada, que já apareceu aqui, entre outras. Em 1861, publica a comédia Desencantos e Queda que as Mulheres Têm para os Tolos. Em 63, publica algumas comédias e no ano seguinte, o seu primeiro livro de versos, Crisálidas, vendendo depois os direitos autorais do livro para B.L. Garnier, que não tem nada a ver com o shampoo, mas sim o dono da livraria Garnier, bem conhecida no Rio. Em 1865, torna-se membro da Arcádia Fluminense e no ano seguinte conhece a sua futura esposa, Carolina Augusta Xavier de Novaes. Eles se casam em 69. O autor era epiléptico e a sua esposa tornou-se sua enfermeira, além de revisora de seus textos. Carolina também gostava de literatura e o amadurecimento literário do autor tem influência dela. Lhe apresentou várias obras de autores portugueses para expandir os horizontes de Machado e trazê-lo ao realismo. Quando casou com Carolina, os outros irmãos dela não apoiavam, pois implicavam com a cor do escritor.
Em 1867, ele recebe a insígnia de cavaleiro da Ordem da Rosa, uma ordem honorífica criada pelo imperador Dom Pedro I, que foi usada para condecorar heróis durante a Guerra do Paraguai, e no segundo reinado passou a gratificar artistas da época. Em 1870, publica Falenas e Contos Fluminenses. 2 anos depois, o seu primeiro romance, Ressurreição, com muita carga romântica. Por indicação do jornalista e político Quintino Bocaiúva, tornou-se redator do Diário Oficial. Em 73, publica Histórias da Meia-Noite e é nomeado primeiro oficial da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Um ano depois, publica A Mão e a Luva, que, assim como os outros, foram organizados os fragmentos em folhetim e editados em um livro. Um exemplo dessa prática hoje em dia são os mangás, que saem semanalmente em revistas no Japão e depois são editados em volumes. Em 76, publica Helena e é promovido a chefe da seção da Secretaria de Agricultura. A vida de escritor de Assis foi garantida, por assim dizer, pela sua promissora carreira de funcionário público, marcada por diversas promoções de cargo e que lhe deu uma boa condição de vida para escrever. Pouco depois, segue em licença por motivo de doença para Friburgo, no Rio, por 3 meses e retorna em março de 79, publicando aquele que seria um marco na literatura brasileira e nas obras do autor, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Quincas Borba. Nos anos seguintes, é promovido no Ministério da Agricultura e publica o conto O Alienista. A narrativa de Machado foge o padrão, sendo revolucionária na época, quando quebra, por exemplo, a quarta parede em Memórias Póstumas. Em 84, passa a morar na Rua do Cosme Velho e o autor ganhou o apelido de Bruxo do Cosme Velho porque era como se chamava a rua, e bruxo pelo rumor de que queimava cartas em um caldeirão. Outro bruxo que escreve bem pra caramba é o Alan Moore. 4 anos depois, por decreto imperial, recebe mais uma insígnia da ordem com grau de oficial. Em 1897, ajudou a fundar e foi eleito presidente da, adivinhem só, Academia Brasileira de Letras e permanece no cargo por 10 anos. Ocupou a cadeira número 23. A ABL foi ideia original de Lúcio Mendonça e ela foi inspirada na Academia Francesa. A ABL também é chamada de Casa de Machado de Assis. Em 1899, publica Dom Casmurro e em 1904, Esaú e Jacó. Nesse mesmo ano, sua esposa falece devido a um câncer no estômago. Essa com quem esteve casado há 35 anos. Após esse evento, entra em depressão, mas continua mantendo os vínculos sociais e publica um poema em homenagem a ela chamado Carolina. Seu último romance foi Memorial de Aires. O escritor faleceu em 29 de setembro de 1908, aos 69 anos, no Rio, e foi sepultado ao lado da sua esposa. Machado de Assis foi um jornalista, dramaturgo, cronista, escritor, crítico teatral e poeta brasileiro. Ao longo de 16 anos, escreveu mais de 400 crônicas para o periódico Gazeta de Notícias. Trabalhou com diferentes meios de comunicação na época e foi reconhecido na literatura internacional, tido como escritor completo. Deixou contribuição em diferentes gêneros literários e a sua extensa produção influenciou Olavo Bilac e Lima Barreto. Antes de encerrar, eu gostaria de comentar sobre uma polêmica, entre aspas, que as pessoas levantam em relação à cor do escritor, que ao que tudo indica era mulato, e ao embranquecimento que nós encontramos em algumas fotos e retratos dele. Além disso, a fisionomia de Assis evidencia sua afrodescendência. Pois bem, o que eu encontrei pesquisando um pouco é que isso realmente aconteceu, e recentemente acharam uma foto de Assis um pouco rara, que infelizmente não está em boa qualidade. Ela traz um Machado de Assis negro, assim como em outras fotos. A questão, galera, e agora eu quero que vocês escutem com calma, é que talvez o embranquecimento tenha se dado por ordem do escritor, tendo ele alguma vergonha de ser mulato, além de se omitir em relação aos movimentos abolicionistas quando chamado a se engajar. Eu deixo essa questão para que possamos continuar discutindo nos comentários.
Bem, pessoal, é isso. Faz um tempinho que eu queria falar do Machado de Assis e fico feliz que vocês tenham votado nele. Se você quiser votar nos próximos artistas, curta a nossa página no Facebook. Para quem gostou e quiser saber mais, junto das fontes haverá um material bem interessante. Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like, triple e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comente a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte e Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curta Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e agora o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!